Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Última atividade dessa unidade, então vamos seguir lá na sequência 4, tá? Nós vamos fazer as 3 atividades, tá? Vamos falar um pouquinho sobre algumas conversões de medidas, tá? Algumas unidades de medidas que a gente já conhece, só que é bom a gente sempre exercitar, tá bom? Então vamos falar de metros, vamos falar de tempo, vamos falar de minutos, horas, enfim, todas essas unidades de medidas que a gente já conhece, tá bom? Não é difícil, só acompanhar as aulas, tá? E vamos acabar então com essa terceira unidade. Então, bora para a explicação. Iniciando aqui na página 91, temos aqui embaixo as atividades que tem aqui, notícias interessantes, tá? O Daniel e a Clarissa fizeram algumas pesquisas e leram algumas informações. Então vamos lá, vamos pegar essas informações aqui. Eles leram uma reportagem sobre a Olimpíada realizada no Rio de Janeiro, conhecida como Rio 2016. Foi a última Olimpíada de 4 anos atrás, 5 na verdade, né? Em especial sobre as provas de triatlon. Descobriram que o triatlon é uma palavra de origem grega que se refere à composição de 3 modalidades esportivas em uma única competição. No triatlon olímpico, as provas são compostas de 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 de corrida. Após a leitura, os jovens ficaram pensando. Primeiro, qual é a distância percorrida em metros por um atleta? Então vamos analisar lá. Nós temos todas as informações, vamos pegar lá no texto. Eu tenho 1,5 km, eu tenho 40 km da bicicleta e tenho também 10 km da corrida. Tá? Quilômetros, certo? Então tenho essas informações. Então os senhores e as senhoritas vão fazer a soma, certo? Então somar todos esses quilômetros e me converter em metros. Lembrando, dica do Pro, 1 quilômetro vale 1000 metros, ou seja, os valores, o valor dessa soma, vocês vão ter que aumentar em 1000 vezes para saber quanto vai dar em metros, beleza? Pergunta 2. O atleta que chegou à 16ª posição fez a prova de natação em 10 minutos. Determine quantos metros ele percorreu por minuto, sabendo que a velocidade dele foi constante. Ou seja, como é que eu determino isso? Eu vou pegar o valor da prova, ou seja, 1,5 quilômetros, só que ele está falando em metros, tá? Então eu vou fazer vezes 1000, tá? Vezes 1000. 1,5 vezes 1000, que aí vai dar o resultado em metros, tá certo? E é este resultado que vocês acharem aqui em metros, que eu vou pôr aqui 3 interrogações, vocês vão dividir pelos 10 minutos. E esse é o valor que eu estou procurando, tá certo? Então faça essa multiplicação para achar em metros, e em metros por minuto a gente vai dividir por 10, tá bom? Questão 3. Esse mesmo atleta fez a prova de ciclismo, os 40 quilômetros, em 1 hora e 20 minutos, tá? Quantos quilômetros ele fez por minuto, considerando que sua velocidade era constante? Então, o que vocês vão fazer? É um cálculo parecido com o de cima, só que a gente não vai usar o metros. A gente vai pegar os 40 quilômetros, tá? E vamos dividir pelo tempo. E lembrando, só para lembrar, tá? 1 hora e 20, eu não sei quantos minutos são. Vocês vão escrever para mim, então, aqui embaixo, tá? Então, divide por 1 hora e 20 em minutos. Quantos minutos tem 1 hora e 20? Tá? E aí, este valor, vocês vão trocar aqui e fazer a divisão, tá certo? Então, faz essa transformação, coloca o resultado aqui e faz 40 dividido por ela, beleza? Virando a folha, temos aqui uma tabelona na atividade número 2, falando sobre o IMC, tá certo? O IMC é o índice de massa corporal, tá? E aí ele permite a gente entender mais ou menos como é que faz, se a pessoa está dentro da faixa de peso ideal ou não. E é o que a gente está olhando aqui, tá certo? Então ele é feito pela divisão do seguinte: o peso da pessoa, o quilograma, quanto a pessoa pesa, dividida pela altura ao quadrado. Altura ao quadrado seria o quê? Pegar a sua altura vezes a altura. Então aqui, ó, é a medida da altura
vezes a altura, tá certo? Então façam aqui a multiplicação altura vezes altura, tá? Isso que é altura ao quadrado. E aí também tem a tabela de 8 a 18 anos, qual que é o ideal? É aí que tem excesso de peso e obesidade. Então tem aqui uma tabela mostrando pra gente qual que está em excesso de peso e obesidade. Aí vindo aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Se um adolescente de 17 anos com altura de 1,50 m, tá? 150 centímetros, apresenta IMC de 25. Ela está em que situação? Tá? E qual é o peso dessa adolescente? Então você vai ter que determinar qual que é o peso. Então como é que a gente vai determinar este peso? Primeiro, você vai me dizer qual é a situação dela, olhando a tabela, tá? E depois vamos fazer a conta. Que conta que a gente vai fazer, professor? É muito simples, meus caros alunos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o 150, que é 1,50 m, vezes 1,50 m, vezes 1,50 m, certo? E depois vocês vão fazer o seguinte. Então, este resultado que vocês encontrarem, que eu vou colocar aqui como interrogação, vocês vão multiplicar vezes 25, tá certo? Quando vocês multiplicarem por 25, vai encontrar o resultado que é o peso, entre aspas, de novo, dessa adolescente, tá certo? Então façam essa continha aqui. Aí vocês descobrem qual é o peso. Calcule. Aqui a gente vai usar a calculadora, tá? Pega a calculadora de vocês para usar. Uma menina e um menino de 12 anos têm a mesma altura e o mesmo peso. Então, 1,20 e 48 quilos. O IMC será o mesmo para os dois? Algum deles está na faixa de sobrepeso ou obesidade? Apresente os cálculos. Então vocês vão fazer as contas, tá? Vocês vão pegar o 1,20 vezes 1,20. 1,20 vezes 1,20. Vão marcar qual é esse resultado. E aí vão fazer o seguinte na calculadora. Pegar o número 42 e dividir por este resultado que vocês encontraram. E vão registrar quanto deu, tá? Esse vai ser o IMC final dele. E aí eu pergunto para vocês, vai dar o mesmo resultado? Como é que está a situação deles? Mesmo resultado? Qual faixa eles estão? Sobrepeso, excesso de peso, estão ok, certo? Então vocês vão escrever duas partes aqui, beleza? E aqui, ó, calculadora. E aí então, por fim, vamos à atividade número 3, que diz o seguinte. Uma matéria que chamou a atenção do Daniel foi a chamada matemática dos fios, a qual relacionou os números e os cabelos. Após ler a reportagem, Daniel preparou algumas perguntas sobre o assunto para testar o conhecimento de sua mãe, na volta para casa. Tá? Com base nessas informações, responda as questões propostas. Aí, virando aqui a folha, temos então aqui a matemática dos fios. Tá? A matemática dos fios, alguns dos números mais impressionantes do cabelo. Vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? E aí vão responder esta perguntinha aqui, ó. Se cada fio cresce 14 centímetros por ano, quantos metros esse fio vai ter em 12 anos e meio? Tá? Lembrando, a cada ano ele cresce 14 centímetros, meio ano ele vai crescer 7. Então calcula, quanto vai dar aqui? Então aqui eu quero que vocês calculem. Calcular. Beleza? Questão número 2. Qual é a quantidade de fios na cabeça de uma criança em uma área de 6 centímetros quadrados? Então aqui a gente tem aqui, ó. Então aqui a gente tem a informação, ó. 600 fios é a quantidade por centímetro quadrado. Então se a cabeça da criança tem 6 centímetros, então eu vou fazer vezes 100. Então fazer a conta, pegar os 600 fios vezes 6. E aí vocês resolvem para mim, tá certo? E aí, a questão número 4 tem um porém, a gente deveria fazer essa questão 4 aqui em grupo. Então eu quero que vocês façam a leitura e completem com números que vocês achem que cabem em cada um desses espaços, tá certo? Não tem temperatura, horário, vocês vão fazer a leitura e completar, tá certo? A resposta aqui é pessoal. Complete com os seus números, tá? Beleza? Depois eu vou ler, vou ver se faz sentido o que vocês escreveram, não vai colocar número absurdo, hein? Então agora nós finalizamos mais uma unidade, certo?
encerramos esse bendito desse caderno, dessa terceira unidade, e nos vemos então na próxima atividade. Não esqueça de tirar foto e me enviar a atividade, pelo amor de Deus. Também estou aberto para as dúvidas de vocês, tá certo? Até a próxima aula. Se cuidem.